Canal GeoMais, onde você aprende tudo sobre geografia, desde a geografia física até a geografia humana. Vá lá, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. É no YouTube. E aí galera, aqui professor Léo Mendes, mais uma aula no canal GeoMais e hoje vamos falar de rede de transportes, como que funciona a rede de transportes brasileira e como ela ocupa o nosso espaço geográfico. Vem comigo! Para começarmos o assunto, vamos falar o conceito de rede, que nada mais é do que a ideia de alguma coisa ligada à outra. Portanto, rede nos traz essa ideia de ligação. No caso da geografia, nós tratamos do espaço geográfico e as redes de ligação no espaço geográfico tendem a ser de um lugar para outro. E é nesse contexto que entram as redes de transporte, sejam elas rodoviária, ferroviária, hidroviária, marítima e aérea, que são os 5 tipos de redes de transporte existentes no Brasil. Vamos falar um pouco mais dessa rede que interliga os diferentes locais do Brasil. A rede rodoviária brasileira, ela é a mais recente de todas as redes de transporte. Porém, atualmente é a mais utilizada para se fazer a ligação de um lugar com outro, principalmente em questões econômicas e comerciais. Em 1950, o Brasil possuía apenas 968 quilômetros de rodovias, sejam elas federais ou estaduais, pavimentadas. Isso aí é praticamente uma ida e volta em São Paulo, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje em dia, são cerca de 4.000 quilômetros de rodovias, sendo que apenas 2.000, ou seja, metade, são asfaltadas. O número aumentou bastante? Aumentou, porém, ainda falta muito para a totalidade das estradas rodoviárias brasileiras estarem asfaltadas. Lembrando, mais uma vez, que atualmente é o tipo de rede de transporte mais utilizada no Brasil, né? Principalmente por questões, como eu disse anteriormente, econômicas e comerciais. Agora, falando de rede ferroviária, o Brasil é um país que tem um histórico muito grande nesse tipo de transporte, né? Nesse tipo de rede. Lá nos anos 50, haviam 38.000 quilômetros de ferrovia, né? Somando todas as ferrovias do Brasil, eram 38.000 quilômetros de extensão e era a principal responsável pelo transporte comercial e econômico. Aos poucos, a rede ferroviária brasileira, que tinha uma importância imensa, acabou ficando em segundo plano, substituída pela rede rodoviária. No ano de 2016, o Brasil contava com apenas 30.576 quilômetros de ferrovia, ou seja, houve um decréscimo. O Brasil perdeu quilometragem em ferrovia, fruto da diminuição da importância desse meio de transporte em termos comerciais e econômicos por aqui. O Brasil também possui um terceiro tipo de rede de transportes, que é a rede hidroviária, ou como dizem alguns, uma rede aquaviária. A rede de hidrovias do Brasil, ela é muito extensa devido à quantidade de rios navegáveis que existe no país. A gente sabe que o Brasil, ele tem uma oferta muito grande de água doce e os rios são os principais responsáveis por isso, principalmente na região amazônica, que por sinal é onde se concentra a maior quantidade de rios navegáveis do Brasil. Porém, no sul e no sudeste, como o Rio Paraná, o Rio Tietê em alguns pontos, apresentam navegabilidade também da sua rede hidroviária.
Há também o transporte marítimo no Brasil, principalmente pelo fato do litoral brasileiro ser bastante vasto, bastante imenso. Ele tem 7.367 quilômetros de extensão. A navegação marítima é classificada em navegação de cabotagem, também conhecida como navegação costeira, que é realizada de um porto marítimo para outro, dentro do próprio país. E a navegação de longo curso, que, obviamente, leva de um porto de determinado país, no caso do Brasil, até outro no exterior. Portanto, são essas duas as formas de navegação marítima e, claro, no Brasil ambas coexistem. Por fim, temos uma outra rede de transporte super importante na atualidade, que é a rede aérea, né? O transporte por avião. Lembrando que a primeira empresa brasileira de aviação comercial só foi fundada em 1927, porém o desenvolvimento dessa rede aérea brasileira se deu apenas após a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, ele dá uma importância enorme para essa logística, né, de transporte comercial e econômico pelo ar na atualidade devido à extensão territorial do país. Portanto, muitas vezes sai mais barato você transportar algum produto, alguma matéria-prima via aérea, claro, quando isso é possível, do que por rodovia, por exemplo, devido ao ganho de tempo. E o custo acaba sendo menor para a empresa, né? Para quem está fazendo esse transporte para outra localidade. E o voo de passageiros no Brasil, né, também tem aumentado significativamente ao longo dos anos. Tanto é que 2016 foi o ano que mais registrou transporte de pessoas em voos domésticos e internacionais, com cerca de 21 milhões utilizando-se desse meio ao longo do ano para se transportar, seja de um lugar para outro aqui dentro do Brasil, ou seja, para fora do país. E é isso, galera. Mais uma vez, meu muito obrigado por você estar conosco, né? Por vocês estarem conosco aqui no canal GeoMais. Lembrando sempre, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novas aulas e continuar o seu estudo. Até a próxima, galera! E não deixe de curtir as redes sociais, você está vendo aí em cima. Vá lá, curta tanto no Facebook e siga-nos no Instagram. Até a próxima, galera!